Esse vídeo é um tutorial? É um devlog? É uma profecia sobre a dominação das máquinas? É, nem eu sei. Mas eu espero que pelo menos seja entretenimento. O que eu não contei ainda aqui no canal é que no meu tempo livre eu faço jogos. Ou quase isso. Quase isso porque até hoje eu nunca dei um final decente para nenhum jogo que eu comecei. Tá tudo incompleto. O meu ciclo de produção funciona mais ou menos assim. Aparece alguma Game Jam que eu acho interessante. Um Game Jam é um encontro de desenvolvedores de jogos para efeitos de planejamento. Concepção e criação de um ou mais jogos dentro de um curto espaço de tempo, geralmente variando entre 24 e 72 horas. Eu tenho uma ideia boa de um jogo com base no tema dessa Game Jam. Daí eu começo a fazer o jogo e tudo sai perfeitamente bem. Até eu ver que faltam 2 horas pra entregar o jogo e eu fico desesperado pensando: merda. Acho que eu pensei numa ideia muito complicada de novo. Calculei mal o tempo, não vai dar tempo, merda! Então eu começo a programar com a bunda e faço tudo de qualquer jeito só pra dar tempo. Daí eu remendo tudo que eu tenho feito numa monstruosidade apresentável, mas longe de estar terminada. E foi assim com todos os jogos que eu fiz até agora. Alguns até que ficaram bons, mas nenhum 100% do jeito que eu queria. Daí você me pergunta: não é só voltar no jogo depois que a Game Jam acabar e terminar ele direito? Bom, em teoria é, mas dá uma preguiça danada de reverter um monte de cagada que eu fiz no código pra poder terminar a tempo. Isso meio que tira a minha motivação de voltar a trabalhar nesses jogos. E sabe-se lá quando é que eu vou voltar a mexer neles. Só que aí um dia, eu sentei com a bunda na cadeira e disse: quer saber? Que se dane. Se eu não termino os jogos porque eu não consigo fazer tudo no tempo das jams, é só eu fazer um jogo fora de uma game jam. Então esse é o meu plano, fazer algo sem ter um prazo definido, mas só com as coisas que eu já me sinto confortável em fazer, sem mecânicas de jogo ultra complicadas, nem nada do tipo. Quem sabe assim eu finalmente termino um jogo. Daí eu pensei mais ou menos em como seria o jogo. Resumidamente, é um jogo de plataforma com exploração e combate. Comecei com o básico, programei a movimentação e fiz algumas animações pelo personagem principal. Trabalhei bastante para deixar tudo bem fluido. Pera aí, ô panaca! No título do vídeo você disse que mandou uma IA programar o jogo. Não vem de clickbait pra cima de mim não. Calma, eu sei, eu vou chegar lá. Depois de deixar a movimentação do jeito que eu queria, chegou a hora de fazer o combate. Eu sou bem perfeccionista, então eu queria fazer do jeito mais correto possível. Só para vocês terem um contexto, eu vou mostrar como é o jeito ruim de se fazer um sistema de combate e depois mostrar a solução que eu encontrei. Tá na hora da aula de desenvolvimento de jogos de qualidade duvidosa. Vamos supor que você está programando um jogo e você quer que um bonequinho surre outro bonequinho até a morte. Para isso, você vai precisar de uma hitbox e uma hurtbox. Caso você não saiba, uma hitbox é como se fosse um sensor que define a área de um ataque em um jogo. Ela detecta quando o personagem acerta alguma coisa com um golpe. E a hurtbox serve para detectar quando alguma coisa leva a um golpe. Elas são muito comuns em jogos de luta, por exemplo. Agora eu vou mostrar de que modo eu implementava esse sistema antes, que também é o modo como a maioria das pessoas faz. Você tem lá a sua animação de ataque e quer que ela cause dano. Então você vai lá e coloca uma caixa em um dos frames dessa animação para servir de sensor e programa para que ela cause dano em qualquer inimigo que encostar nela. Parece fazer sentido, né? Joia? Porém, isso é uma merda. Agora explicando por quê. Ter um frame só que causa dano na animação toda não é nem um pouco bom para o jogador. Imagina que um inimigo entra no alcance do ataque do jogador. O jogador ataca ele e antes do frame de dano acontecer, o inimigo ataca o jogador. O jogador vai ficar muito puto e vai achar que seu jogo é uma merda, porque ele viu o ataque dele acontecer, mas o inimigo não sentiu nada. A solução para isso é fazer um sistema que ativa a detecção da hitbox por vários frames. Só que é claro que tomando cuidado para não causar dano no mesmo inimigo várias vezes. Não tinha nenhum tutorial muito bom sobre isso na internet, então eu fui pesquisando e juntando sugestões de vários cantos até escrever o meu próprio sistema de hitbox e hurtbox. E olha, até que eu consegui escrever algo decente.
Calma. Foi aí que a inteligência artificial entrou em ação. O script que eu criei não tinha nenhuma maneira de configurar as hitboxes visualmente. Eu tinha que ficar estimando números de cabeça e rezando para a hitbox ficar do tamanho que eu queria. O que eu precisava era de um Custom Inspector, que é basicamente um script que adiciona elementos visuais no editor da Unity, para facilitar a sua vida. Só que eu não fazia a menor ideia de como fazer isso. E como eu tava com a maior preguiça de sair por aí pesquisando em fóruns, eu tive a ideia de usar o ChatGPT para me ajudar. Caso você viva debaixo de uma pedra e não saiba o que é o ChatGPT, bom, eu vou deixar ele mesmo explicar. Eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem de inteligência artificial projetado para conversar com as pessoas e fornecer informações, suporte e entretenimento. Fui treinado por meio de algoritmos de aprendizado de máquina em uma grande variedade de dados e textos, a fim de ser capaz de responder a perguntas e oferecer informações relevantes sobre diversos tópicos. Minha função principal é ajudar as pessoas a encontrar respostas para suas perguntas e tornar sua experiência de conversação mais agradável e útil possível. Ou seja, é um robô que conversa com você e tem acesso a uma cacetada de informação da internet. Tendo isso em mente, eu já usei ele para um monte de palhaçada, tipo pedir para ele escrever uma cena onde o Jill Brando vai atrás do cachorro do John Wick. Ou uma conversa entre o Walter White, o Pablo Escobar e a Shakira. O bot é realmente muito bom para elaborar esse tipo de coisa. Como eu ouvi dizerem que ele também consegue programar, eu decidi fazer ele me ajudar com esse problema do Custom Inspector. Mas primeiro, eu queria testar as capacidades dele com códigos. Afinal, como é que uma máquina vai programar melhor do que eu, né? Então eu pedi para ele escrever um sistema de hitbox e hurtbox, para ver se ficava melhor do que o que eu fiz ou não. A primeira coisa que me surpreendeu foi que ele sabe usar os códigos e funções específicas da Unity, ou seja, o conhecimento dele vai além da programação básica. Ok, ele escreveu o código, mas não foi lá grande coisa. O script do ChatGPT ainda estava bem simples e bem longe de estar tão bem trabalhado quanto o meu. Ufa! Daí eu pensei, é uma ferramenta interessante, mas parece que não vai muito longe mesmo. Só que eu ainda precisava daquele Custom Inspector, e não custava nada tentar usar o ChatGPT de novo. Só que dessa vez eu ia tentar uma abordagem diferente. Eu passei para ele o meu script inteiro como base, e falei, ok, eu preciso que você faça um Custom Inspector baseado nisso, para que eu possa configurar as hitboxes visualmente. E aí, amigos? Puta merda! Aquilo diante dos meus olhos não era natural. Uma enxurrada de códigos começou a aparecer na minha tela enquanto eu olhava boquiaberto. Tinham algumas partes que nem eu entendi, mas pelos pedaços que eu consegui interpretar, eu murmurei: Isso parece certo pra caralho! Então eu abri a Unity na velocidade da luz. Eu tava doido pra testar aquilo. Eu meti o dedo no Ctrl+C tão rápido quanto o Kakashi metendo o dedo no Naruto. Daí eu colei o código e... Putz... Tinha um erro em uma linha. E mesmo eu sabendo como consertar, eu respondi o ChatGPT dizendo que tinha um erro de lógica na tal linha. E na hora ele me respondeu dizendo que eu tinha razão. Justificou o erro e reescreveu o código corrigindo a linha. E aí, o script funcionou. O script, escrito em 10 segundos por uma inteligência artificial, funcionou. Mesmo funcionando, o script ainda não tinha todas as funcionalidades que eu precisava. Nesse ponto, ele já estava bom o bastante para eu poder alterar manualmente algumas partes pequenas do código para estar tudo 100%. Mas eu queria ver até onde esse robô podia chegar. Então eu continuei dando detalhes do que eu precisava e ele continuou reescrevendo e reescrevendo o código. Isso durou alguns minutos, até que finalmente o script atingiu a perfeição. Era exatamente o que eu precisava. Agora eu podia manipular o tamanho das hitboxes com alguns cliques, tudo sem precisar escrever uma linha de código, só dando ordens para uma IA. Depois disso, eu reconheci o potencial do ChatGPT. Ele realmente consegue elaborar coisas muito complexas. E depois de perceber isso, a minha reação inicial foi a mesma de qualquer pessoa. Fudeu! O Arnold Schwarzenegger vai invadir a minha casa, me colocar na Matrix e cagar no meu tapete! Porque, cara, depois de vislumbrar esse potencial todo, fica difícil não imaginar aquelas situações de filme onde as máquinas tomam consciência e se revoltam contra os humanos. E depois de refletir um pouco, eu cheguei à conclusão de que... não,
Pelo menos ainda não. As IAs ainda não têm essa capacidade. Dá pra ver que o próprio ChatGPT, que consegue fazer umas coisas incríveis, precisa de alguém para dar instruções detalhadas para ele. Se eu não tivesse conhecimento em programação para dizer para ele onde corrigir o código, ele nunca teria chegado no script perfeito. Mas a longo prazo, é inegável que isso vai impactar drasticamente a sociedade. Por exemplo, por que um professor passaria uma lição de casa se os alunos podem simplesmente colar os enunciados no ChatGPT e obter as respostas? Se você acha isso insano, eu vi gente fazendo isso na minha faculdade poucas semanas atrás. E isso se aplica a trabalhos, TCCs, doutorados e sabe-se lá mais o que. No fim, eu acho que o impacto vai ser mais positivo do que negativo. Por enquanto, eu vou continuar usando o ChatGPT para me dar umas ajudinhas com a programação do meu jogo e ver no que vai dar. Então, se inscreve aí e conta nos comentários se você já usou uma inteligência artificial para te ajudar e se acha que no futuro a sua geladeira Smart vai tentar te esfaquear ou não. Porque olha, eu já tô tirando o tapete da sala.